Bom, então, boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos à quarta e última sessão da 10ª edição do ENEC, que tem como tema Consumo e Envelhecimento. Tá? Nessa sessão agora da tarde, nós teremos a conferência intitulada A Velhice na Propaganda e a Ilusão Referencial, de Gita Deber. A Gita é professora titular do Departamento de Antropologia da Unicamp, é graduada em Ciências Sociais e mestre e doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Fez pós-doutorado no Departamento de Antropologia da Universidade da Califórnia. Foi vice-presidente da ABA, Associação Brasileira de Antropologia, e ocupou vários cargos em comitês, núcleos e associações acadêmicas. Suas principais áreas de interesse de pesquisa são velhice, família, curso de vida, gênero e violência. É autora de vários livros e artigos, né, que são referências sobre esses temas, né? Entre eles, eu citaria Antropologia e Envelhecimento, A Reinvenção da Velhice, Desafios do Cuidado e O Velho na Propaganda. Então, em nome da comissão organizadora do 10º ENEC, eu gostaria de dar as boas-vindas e agradecer antecipadamente a presença, né, da Gita, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, participando, né, e compartilhando todos os seus conhecimentos, né, dessa sua trajetória, né, de anos nesse tema do envelhecimento. Antes de passar a palavra para você, Gita, eu queria só informar que, como nas outras sessões, né, que nós tivemos no dia de ontem e na manhã de hoje, nós teremos a palestra, né, seguida de uma sessão de perguntas, né, e de debates. Então, essas perguntas vão estar abertas ao público, né, e elas podem ser feitas de duas formas, né? Então, vocês podem fazer a pergunta escrita, colocando no chat, ou vocês podem também, né, encaminhar perguntas, fazer as perguntas oralmente, né? Aí, para isso, basta acionar nos comandos do Zoom, acionar aquela mãozinha azul e a gente vai organizar, né, por ordem de vir das perguntas. Outra possibilidade também, se vocês quiserem comunicar no chat, dizer, né, eu gostaria de fazer uma pergunta oralmente, a gente vai organizar, então, as perguntas que chegarem, as perguntas escritas, né, e as perguntas que forem feitas oralmente, e vamos passar para a Gita. Vou contar também com a participação da professora Flávia Galindo, que está dividindo comigo, né, a coordenação dessa mesa. Tá? Então, vamos, né, sem mais delongas, vamos passar agora a palestra. E, Gita, a palavra é sua. Então, eu quero começar agradecendo, dizer que é um grande prazer estar aqui, é uma oportunidade de eu trazer para vocês reflexões que eu tenho feito sobre o tema, e depois as perguntas é sempre alguma coisa que a gente responde, mas acaba aprendendo muito e refletindo mais sobre as questões. Então, eu vou começar dizendo a respeito do título que eu dei para essa minha fala, principalmente no que se refere à ilusão referencial. E esse título veio da conversa que eu tive com a Lívia Barbosa, quando ela me convidou para estar aqui, e eu disse que eu gostaria de falar sobre os velhos na propaganda. E a Lívia falou, então você vai falar de nós na propaganda. Daí foi quase um instinto profissional de antropólogo que me veio a ilusão referencial, né? Pensar quem é o velho da propaganda, quando esse velho aparece, como ele aparece, qual é o diálogo que os vários comerciais fazem entre si quando trazem essa figura da velhice e como é que essa figura pode ou não ganhar visibilidade. E essa é uma questão importante da visibilidade, porque quando eu comecei a fazer essa pesquisa, de fato, ou me interessar pelo tema, de fato, era uma aluna minha, até na iniciação científica, que propôs fazer isso como trabalho de final de curso e de iniciação científica, os velhos na propaganda. Eu, por acaso, encontrei um colega meu, que é um dos mais importantes, vamos dizer, especialistas em estudos da mídia, e falei para ele, olha, minha aluna, tem uma aluna que está lendo toda a tua produção, porque ela está pesquisando os velhos na propaganda.
Ele diz, mas que história é essa, velho na propaganda? Não tem velho na propaganda. Daí eu levei um susto. E o senhor diz, puxa, alguém que é um especialista dizer que não tem velho na propaganda, e até o projeto de pesquisa a gente modificou, ela precisaria pegar um período, mostrar naquele período de tempo quantas propagandas apareciam, porque ela ia trabalhar mais com a mídia eletrônica, basicamente a televisão, enfim, todo um lado mais quantitativo seria importante para mostrar que tem essa presença de velhos na publicidade, na propaganda. E isso é uma questão também que está presente de uma maneira geral em vários países. Quer dizer, todos os estudos têm mostrado que a presença do idoso na mídia, de uma maneira geral, tem aumentado, mas ela ainda é pequena porque ela não corresponde à proporção de idosos da população. Parece que a única exceção é a Malásia, que lá sim a presença dos idosos na propaganda, nas propagandas de uma maneira geral, corresponde à proporção de idosos na população. E o que esses estudos, de uma maneira geral, é alguma coisa que está presente em todos eles, é apontar mudanças que são mudanças fundamentais no modo como essa presença, essas imagens da velhice estão sendo produzidas. Se, por um lado, até os anos 70, a visão era uma visão do idoso abandonado, solitário, doente, com dificuldades de locomoção, solidão e etc., essa visão muda, principalmente a partir dos anos 70, onde o personagem idoso ele tem poder, ele tem riqueza, ele tem tradição, enfim, há uma mudança. Nos períodos anteriores até tinha coisas de humor que mostravam o idoso, enfim, como alguém com pouco conhecimento, com pouca habilidade, que era, né, um ser ignorante do que acontece no mundo, mas hoje, como eu vou mostrar a seguir, qualquer imagem desse tipo pode causar reações do público muito importantes. E essa nova visão, essa visão mais positiva, vamos dizer assim, de como a velhice é apresentada, ela está em sintonia com o que a gerontologia, que é a ciência que estuda os velhos, traz a respeito do que é a velhice propriamente dita. Porque os primeiros estudos em gerontologia, que datam do começo do século passado, da primeira década do século passado, a tendência era ver a velhice como uma situação de perdas físicas, perdas sociais. Na literatura anglo-saxônica, a ideia de role-less role, né? Quer dizer, um indivíduo que não tem mais um papel social na sociedade é visto como um grupo discriminado, um grupo, digamos assim, que tem vulnerável, basicamente. E essa visão, a partir dos anos 70, muda na própria gerontologia, quer dizer, a ideia de perda é substituída pela ideia dos ganhos que a velhice traz. Essa passa a ser uma coisa fundamental. Eu vou pedir até para passar um slide, para ir acompanhando a minha exposição. Felipe, vamos passar o próximo. Esse é o título, né, da fala. O próximo slide, Felipe. Vamos pular, que é o resumo também, eu acho que não é o caso, o resumo do que eu vou falar. E o que eu quero acentuar é exatamente esse slide, que está mostrando essa mudança da abordagem na gerontologia, onde a ideia de perdas físicas, de perdas sociais, abandono, desprezo, acompanham o processo de constituição da velhice numa preocupação social, numa preocupação política e numa questão de pesquisa propriamente dita. Em oposição à visão que é contemporânea, onde se realçam os ganhos que o envelhecimento traz, as experiências vividas, os saberes acumulados, são ganhos que propiciam a exploração de novas oportunidades e a realização de projetos abandonados em outras etapas da vida. Vamos no próximo slide, que o próximo slide
ele trata muito de questões que são atuais, que é a questão da terceira idade, que é uma nova forma de denominar essa população, que não tem a ver necessariamente com um período cronológico, né? Ou a própria ideia de envelhecimento ativo, que é o que a Organização Mundial da Saúde propõe, que é uma visão de que as etapas mais avançadas da vida são tratadas como momentos privilegiados para novas conquistas guiadas pela busca do prazer, da satisfação e da realização pessoal. Um conjunto de discursos empenhados em rever os estereótipos negativos da velhice abre espaço para que experiências bem-sucedidas de envelhecimento possam ser vividas coletivamente. Uma nova linguagem é ativa na desconstrução das idades cronológicas como marcadores de comportamentos e estilos de vida. Técnicas de manutenção corporal, comidas saudáveis, medicamento, bailes e outras formas de lazer são propostas, desestabilizando expectativas e imagens tradicionais associadas a homens e mulheres em estágios mais avançados da vida. Ou seja, nós vimos uma mudança central no modo como a velhice é tratada. E para tratar dessas mudanças, eu gosto de opor dois textos. O primeiro texto, pode passar para o próximo slide, por gentileza? Próximo, Felipe. É o texto do Gabriel Garcia Marques, que está no Amor nos Tempos do Cólera. Então, ele diz, era uma época ruim para ser jovem. Havia um modo de se vestir para cada idade, mas o modo da velhice começava pouco depois da adolescência e durava até a tumba. Era mais que uma idade, uma dignidade social. Os jovens se vestiam como seus avós, se faziam mais respeitáveis com óculos prematuros e a bengala era muito bem vista a partir dos 30 anos. Para as mulheres só havia duas idades, a idade de casar, que não ia além dos 22 anos, e a idade de ser solteiras eternas, as esquecidas. As outras, as casadas, as mães, as viúvas, as avós, era uma espécie diferente que não contava a idade em relação aos anos vividos, e sim em relação ao tempo que ainda faltava para morrerem. Ou seja, ele está falando basicamente da Colômbia, mas eu acho que isso é muito típico se a gente pensar algumas décadas atrás e até hoje, né, em algumas cidades menores no país. E eu gosto de contrastar isso com o próximo slide, por favor, Felipe, que é a Isabelle Rossellini, que ela foi modelo da Lancôme durante 15 anos, e quando ela tinha 42 anos, ela foi demitida, e depois, com 65 anos, ela foi recontratada. Então, ela diz que ela recebeu um telefonema da gerente que dizia para ela, quando ela foi, vamos dizer assim, despedida, que ela era muito velha. As mulheres sonham em ser jovens e você não pode mais corresponder a esse sonho. Mas com 23 anos depois, e quando ela já estava com 65 anos, ela foi recontratada. E ela ficou muito surpresa. Ela disse, fiquei muito surpresa. Você sabe, quando eu recebi um telefonema 23 anos depois, então, será que o sonho das mulheres mudaram? E a CEO da Lancôme disse, as mulheres se sentem excluídas e nós queremos mudar a comunicação de modo a incluir todas as mulheres. Então, a questão que se coloca é como explicar essa mudança? Qual é a razão dessa mudança, vamos dizer assim, tão radical, que eu acho que a Isabelle exprime muito bem. Então, a tendência é, de uma certa forma, a explicação assim mais comum, mas que eu acho que ela não se sustenta, é a que vai aos dados demográficos. Teve um aumento da população idosa, então, já que ela aumentou, vamos dar mais espaço para ela.
E a outra forma de explicar economicamente, não, olha, é preciso pôr em circulação o dinheiro dessas pessoas que são mais velhas. Então, vou passar para o próximo slide, por favor, Felipe. Aqui eu trago nesses slides alguns dados demográficos da população do último censo, que é de 2011. Esses dados eu estou trazendo assim de uma maneira bem geral, mas eles certamente já mudaram, eu sei que mudaram, mas eles indicam essa representatividade dessa população e, principalmente, a renda do idoso, ela ganha uma porcentagem significativa em relação à massa total. Então, certamente, a gente poderia dizer que em todas as classes sociais são os mais velhos que dispõem de mais rendimento. Vamos passar para o próximo slide. Então, agora, por que as explicações de cunho demográfico e de cunho econômico elas são frágeis? Porque nos comerciais com personagens idosos não estão necessariamente voltados para produtos para esse segmento. O personagem idoso, em boa parte dos casos, é usado para desenvolver a linha criativa de anúncios que não tem mais os velhos como públicos prioritários. Então, é justamente importante separar o velho da propaganda do segmento da população de idosos para a gente não cair nessa ilusão referencial. O próximo slide, por favor. O que as pesquisas de mercado têm feito, né? Por um lado, elas têm ampliado a faixa etária que engloba os que têm 65 ou mais, porque antigamente era 40 anos ou mais, agora passa a ser de 65 ou mais, já que, ou às vezes até de 60 ou mais, já que no caso brasileiro, a partir dos 60, né, é considerado idoso, né? Entra na categoria idoso. E o que as pesquisas de marketing têm feito é reconhecer a heterogeneidade do público dos mais velhos, e isso leva à criação de tipologias. Eu peguei alguns dos termos usados em diferentes, né? Mas essa oposição, os sortudos versus os desprivilegiados, os masters consumers, os mantenedores, os simplificadores, os privilegiados com saúde, os privilegiados sem saúde, os desprivilegiados com saúde ou desprivilegiados sem saúde, felizes e afluentes, os mentores, ativos e orientados para o lazer, os frágeis, os vulneráveis. Ou seja, nesse segmento de idosos, a tendência das pesquisas e do marketing é fazer uma segmentação, e é claro que as mensagens preferidas são sempre para os sortudos, para os privilegiados, ainda mais privilegiados com saúde, os felizes, os afluentes, em oposição aos opostos que estão dados por essa forma como são trabalhados. O próximo slide. Enfim, para pegar apenas uma das conclusões de uma das pesquisas que considera esse público representa um importante papel dentro do mercado. Eu estou citando, e é receptivo às novidades. Nota-se que o marketing atual ignora totalmente esse segmento, estando voltado especialmente aos mais jovens. Seria conveniente que a comunicação também se preocupasse em atingir as pessoas mais velhas. Contudo, é importante ressaltar que os consumidores, principalmente de 50 a 60 anos, reagem mal aos termos que fazem lembrar que envelheceram, tais como terceira idade, geriatria e etc. Isso denota que eles não gostam de ser tratados como velhos. Portanto, a melhor forma de atrair esse público possivelmente seja enfatizando os benefícios do produto, despertando uma identificação desse segmento com o mesmo,
mas nunca direcionando o produto especificamente para essa faixa etária. Então, é muito interessante que há uma tendência a não usar mais a expressão velhice, ou a própria ideia de idoso, ou a própria ideia de terceira idade. Hoje a tendência é falar muito mais em longevidade e usar uma outra terminologia, né? Muitas vezes se usa mais o público de 50 anos ou mais, porque de 60 já dá essa conotação com a qual a ideia e o pressuposto é que o público não quer se identificar, não é? Enfim, vamos passar para o próximo slide. Antes de entrar nesse slide propriamente dito, o que eu queria dizer é que olhar para a forma como a publicidade tem trabalhado, como as propagandas têm trabalhado com essa faixa etária, na realidade, a pesquisa requer, né, digamos, isso é base na pesquisa sobre a mídia, de uma maneira geral, que a gente olhe, por um lado, para como a mensagem é produzida, qual é a mensagem propriamente dita e como é que essa mensagem é recebida. Boa parte dos estudos tende a se concentrar muito mais na análise de conteúdo da mensagem e daí criar classificações que vão da imagem positiva à imagem mais positiva, ou seja, criar graus entre o positivo e o negativo para definir essas imagens. Agora, criar esse grau do positivo e do negativo, a gente sabe que é muito difícil o que é propriamente positivo e o que não é. E eu vou querer dar 2 exemplos de como essa ideia do positivo ou não positivo pode criar armadilhas, né? Então, o primeiro aqui é uma imagem, eu não vou trazer, não consegui pôr o vídeo completo, mas eu vou explicar um pouco o que é a propaganda de um banco em que uma senhora idosa vai trazer um presente para o seu marido idoso também. E ela diz, fulano, comprei, né, para você. Ele pergunta, porque ele não estava ouvindo o que ela está dizendo, ela diz, vitrola. Ele, enfim, o que está envolvido? Então, vamos para o próximo slide. Essa pesquisa criou uma reação muito negativa do público consumidor e, para analisar um pouco o público consumidor, nessa minha pesquisa, o que eu fiz? Eu peguei um grupo de terceira idade do SESC e trouxe para eles imagens do essas imagens de propagandas que tem o personagem idoso na propaganda, para que eles comentassem. E, ao mesmo tempo, esse grupo teve também uma palestra de gerontólogos a respeito das imagens do idoso na mídia. E, enfim, uma gerontóloga, quando viu era uma das imagens que apareceu, ela foi muito crítica, né? Uma gerontóloga, mas também militante do movimento dos idosos. E, ao olhar para essa imagem, ela dizia, as palavras dela que eu vou citar, além de reforçar o preconceito de que velho é surdo, consegue manobrar de tal forma que a gente tenha absoluta simpatia e saia por aí reprisando nas conversas. Hein? Como se ele não tivesse ouvido, como se fosse uma coisa natural, com a qual a gente não tivesse que se preocupar e que passa batido. A imprensa se utiliza daquela imagem que melhor se presta a vender aquele produto. Quer ela seja real ou não, quer ela seja chocante ou agradável, não importa. O que existe em relação à velhice é uma série de assombros, de fantasmas, de mal-entendidos, que a imprensa só faz divulgar, ressaltar e reforçar. A televisão, principalmente as revistas, trabalham com um hiperrealismo que cria uma ilusão distendida em todos nós. Seria até interessante que nas escolas houvesse um curso sobre como assistir televisão, como ver uma revista. Ou seja, essa colocação dela, de uma certa forma, teve apoio do grupo, né, da terceira idade que estava ouvindo. E é interessante contrastar isso com o que diz o criador da própria imagem. Então, vamos passar para o próximo slide, que eu vou trazer como ele explica, né, na entrevista que ele fez, e perguntamos para ele. E inclusive, falamos para ele que tinha crítica. Ele diz assim,
Na criação, a gente extrema as coisas, exagera para dar o humor. O exagero foi esse. Para que ficar esperando o resto da vida para comprar o aparelho de som? Você já vai estar mais velhinho, ou surdo, ou outra coisa, e não vai adiantar mais. É difícil dizer o que gera simpatia. Aquela velhinha é sensacional, ela é bárbara, dificilmente ela conseguiria jogar um filme para baixo. Se você bota uma velhinha com a cara ruim, de coitadinha, magricelinha, pobrezinha, no teste de casting já se vê quem são os velhinhos, como é a atuação deles, já se sente se vai ficar um negócio baixo astral ou não. E se ficar, a agência é a primeira a detonar e aquilo não vai ao ar. Mas nesse caso a gente viu o comercial, todo mundo na agência gostou. Foi ao ar, a minha mãe que é velhinha, a minha avó que é velhinha, elas gostaram do comercial sem saber que era meu. E quando você faz um comercial legal, sempre gera algum tipo de polêmica. Enfim, esse é o modo como ele explica, né? O outro exemplo que eu queria dar é um exemplo que daí eu é que fiz a leitura errada, vamos dizer assim. Por quê? Porque é uma propaganda onde a gente vê um casal muito bonito, muito elegante, dançando uma valsa, e sim, um casal de mais idade. E no final é uma propaganda da fralda geriátrica, né? Eu achei essa propaganda muito interessante, porque ela, de certa forma, estava mostrando uma perda, mas mostrava que tem formas que você pode ter, apesar de certas perdas, você pode ter um estilo de vida extremamente agradável, que era o que aquela personagem mostrava, e pode ter também, Opa, desculpe. Alô? Já tirei do coisa. Tem formas, né? Porque a ideia das perdas físicas, das perdas de controle físico, e perdas de controle emocional, e perdas de habilidade, é alguma coisa que é próprio do envelhecimento, que é próprio da velhice. Então, eu achei que esse era um comercial interessante. Agora, vamos ver a reação no próximo slide. Não, eu vou trazer a reação, eu vou ler aqui para vocês a reação do público, não é? Onde, basicamente, o que se diz no público que eu entrevistei, só o homem tem, porque era a mulher que necessitaria da fralda. Só o homem, porque a mulher também tem, não tem o controle do esfíncter. Então, por que é só a mulher que aparece? E na própria conferência dos geriatras, eles diziam, não, isso é uma... eu, quando vi a propaganda, eu fiquei encantada, que beleza o casal, mas quando veio a fralda, eu disse, nossa, que coisa terrível, por que mostrar isso da velhice? Como se a velhice fosse exclusivamente... Então, aí, uma propaganda que eu achei que era interessante, como leitora, na realidade, provocou uma reação completamente oposta o que eu ia pôr mais positivo, né? Eu botaria o mais lá em cima, o público leu de uma outra forma. Agora, o que tem acontecido recentemente, que eu tenho recebido muito, com muita ênfase atualmente, são 2 comerciais, que é interessante, são colegas que mandam, que acho que vão adorar e que eles adoraram. Um é e são comerciais que tratam de 2 coisas, né? Eu acho que é interessante para a gente pensar, e faz essa relação, comerciais que fazem essa relação da velhice com o sexo, e comerciais que fazem essa relação da velhice com as novas tecnologias, né? Eu acho, a minha pergunta é, por que de repente, né, foram essas 2 expressões que ganharam importância? Então, esse é um comercial recente, eu acho que os mais jovens já assistiram, né? E é a vovó que está com a netinha sentada num restaurante e, de repente, entra um ator famoso, um rapaz muito bonito, e a avó fala para a neta que ela deveria arrumar um rapaz como ele.
Perdão. E a neta responde dizendo: deve ser muito chato casar com um famoso. Daí, contrariando todas as expectativas, a avó exclama: mas quem falou em casamento, eu estou falando em sexo. Enfim, é interessante porque essa propaganda, se por um lado meus alunos e colegas mandaram para mim dizendo: olha que coisa interessante que está acontecendo, na realidade ela provocou várias reações, né? Foi uma ação, foi dirigida à CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, e antes mesmo do CONAR definir a sua posição, a empresa decidiu tirar o comercial do ar e veiculou na internet uma nova campanha em que a avó agora aparecia na frente de um laptop e explicava que o comercial foi retirado da televisão porque as pessoas tinham reclamado. Mas como muita gente tinha também gostado, a versão original do filme continuaria a ser exibida na internet. E alguns meses depois veio o parecer oficial da CONAR, que não proibiu o comercial, mas usou que ele fosse apresentado num horário, né? Porque num horário mais assim, né? Ou seja, essa relação da velhice da propaganda da velhice com a sexualidade, ela causa reações que são reações de uma certa forma inesperadas e que não são novas, né? Então nós temos o comercial, por exemplo, que teve mais sucesso entre as pessoas que fizeram parte do grupo da terceira idade para comentar os comerciais que eu organizei, foi um comercial da margarina, de uma margarina em que a família está saindo da casa e chamam a avó, procuram a avó, não acham onde a avó está, e daí abrem o quarto, a avó está no quarto, na cama, com outro velhinho, e ela diz: não se preocupem, nós vamos nos casar. Então, essa foi uma propaganda que também está envolvido, mas o grupo dizia: não, mas essa é uma propaganda linda, mostra que os velhos têm vida, que os velhos estão bem, e etc. E, de uma certa forma, tem a ver com o modo como a própria e com o diálogo que os comerciais criam entre si. Né? A autora, vamos para o próximo slide, por gentileza, Felipe. Ela diz o seguinte, né? A criadora do comercial, da margarina, ela diz: tem anúncios que não têm diferencial nenhum, como refrigerante, como margarina. Você pode ter o mesmo preço, todas são cremosas, têm sabor diferente, mas é uma diferença que não é relevante. Aí você precisa criar imagem para aquele produto. Porque uma pessoa vai comprar uma margarina e não outra, se elas são iguais, aí a gente tem que ir na imagem. A gente tinha uma pesquisa sobre mulheres donas de casa que acordam de manhã cedo sorrindo, os filhos todos sorrindo, o pai sorrindo, ela com colar de pérola às 7 da manhã, servindo todo mundo, maravilhosa. As mulheres ficavam bravas, porque elas falavam assim: eu não sou assim, o que é isso, tá louca? Essa era a nossa maior concorrente. A gente resolveu mostrar à família que elas querem ver a família mais perto do real para criar uma simpatia maior. Quando a gente foi criar a família, além dela ser real, que tem as coisas chatas, brigas, diferenças de idade, que tivesse também humor, que saiba levar a vida com humor, porque isso vai criar uma simpatia maior para a nossa marca. Na avó, a gente queria botar um aspiracional, porque, em geral, a margarina é vendida para a dona de casa, nos seus 40 ou 50 anos, e a imagem da velha que ela gostaria de ser é continuar como ela é continuar jovem ou até mais. Então, a velha do filme é uma velha bem moderna, tanto que ela tem namorado. Ela não tem o avôzinho, nem é santa, tem um namorado que ela leva para casa e, quando ela é surpreendida pela família, ela diz: não se preocupem, eu vou casar. Ou seja, outra propaganda que também é mais antiga, essa já é dos anos 90, né? A outra, que é mais antiga, que também trabalha com a questão do sexo, é uma do micro-ondas, né? Que é uma velhinha, né?
que usa o micro-ondas, que ela está em frente usando, porque o micro-ondas permite que eu tenha tempo para fazer outras coisas, principalmente sexo, né? E vamos ouvir, então, o que o criador desse comercial, como ele explica o uso que ele fez dessa imagem. O próximo slide, por gentileza. Então, na palavra do criador dos comerciais, o forno de micro-ondas é uma coisa moderna, jovem, prática e etc. É isso que a gente quer vender. O estereótipo que se tem do velho, eu não vou entrar aqui em julgamento de valores, mas é assim que as pessoas percebem. O velho está do lado oposto disso. O velho não é jovem, não é prático, não precisa economizar seu tempo e tal. E a grande ideia desse comercial está justamente aí, você pegar uma pessoa que não precisa de praticidade, é muito interessante como eles veem a velhice, uma pessoa que não precisa dos benefícios que a gente está oferecendo e traz para cá. E justamente com essa pessoa a gente consegue vender esses benefícios. Então eu imagino que as pessoas devem pensar mais ou menos assim, puxa, se até essa velhinha aí não faz sexo, não precisa de uma vida mais prática, etc. Se ela está com esse forno, imagina os benefícios que esse micro-ondas pode ter para a minha vida. Enfim, é muito interessante o modo como esse personagem idoso é jogado, como ele é apresentado e o tipo de reação que ele acaba trazendo, né? O outro tipo que eu recebi muitas mensagens trazendo essa figura foi a questão das novas tecnologias, né? Então, vamos passar para o próximo slide, por gentileza. Então, eu acho que esse também é recente, né? Porque sobre o sexo, a gente vê como é uma coisa que tem sido renovada essa relação, né? Agora, o uso do celular é uma coisa nova, né? Também é uma campanha do banco, onde tem essas e a ideia do comercial nas palavras do dirigente da agência que criou a campanha é que a ideia do filme é mostrar na prática como usar o aplicativo. É tão simples quanto fazer atividades que já se tornaram parte do cotidiano das pessoas, como pedir comida ou táxi pelo celular. E para isso, juntamos duas amigas de 80 anos que já fazem parte desse mundo, né? Quer dizer, trazer essas novas tecnologias, né? E trazer como personagens centrais essa... Agora, qual que é essa relação, né? Por que na realidade, sexo, por um lado, e a utilização das novas tecnologias tem servido como elemento da criação em que o personagem idoso faz parte da chamada criativa, né? Então, vamos passar para o próximo slide. Que eu trago aqui a conclusão da pesquisa da Tânia Miner, uma pesquisa muito interessante que ela fez sobre sobre comunicação, consumo e envelhecimento. O que ela conclui na pesquisa, depois de fazer uma análise que eu achei muito interessante, é de acordo com os resultados alcançados, pode-se concluir que as campanhas publicitárias estimulam a criação do idoso modelo, valorizado e almejado. O estilo de vida retratado congrega diversos valores e temas que constituem o retrato de um jovem idoso entusiasmado, independente, que planeja como gestor competente os diversos aspectos de sua vida. Esse retrato do idoso bem-sucedido é utilizado nas campanhas avaliadas como um modelo de vida imperativo a ser seguido e apresentado como a única e correta forma de envelhecer, não é? Ou seja,
basicamente uma valorização desse tipo de idoso que é central na pesquisa, e por isso, na realidade, o que nós vemos é que o que eu tenho chamado da reprivatização do envelhecimento, que eu quero passar já no próximo slide. Ou seja, a gente sabe que a velhice, né, durante muito tempo foi considerada uma questão privada, um problema da família, um problema da previsão individual ou de ações filantrópicas. E o que nós vimos foi um processo de socialização da velhice, no sentido da universalização do direito da aposentadoria e de uma série de outras práticas organizadas, levadas a cabo pelo Estado e por organizações não governamentais, como são as universidades da terceira idade, os clubes de convivência dos idosos, enfim. Hoje, praticamente, se um município não tem um programa para a velhice, ele está planejando criar um programa para os velhos, ou seja, é um processo de transformar uma questão que era familiar num processo de socializar essa questão, mostrando que ela é uma responsabilidade da sociedade, não é só exclusivamente da família, e se cria espaços de convivência da população mais velha, independente da família, independente do círculo restrito e familiar, não é? Ou com pessoas da mesma faixa etária. Agora, por outro lado, o que nós vemos é esse movimento inverso, né? De reinvenção da velhice, que faz com que a experiência de envelhecimento dos jovens idosos seja muito mais gratificante. Mas, ao fazer isso, se cria uma verdadeira barreira de fumaça no que diz respeito à velhice avançada, né? Ou seja, é eticamente intolerável a menção das perdas de habilidades cognitivas, de controles físicos e emocionais próprios do avanço da idade. Perdas essas que passam a ser tratadas como resultado da adoção de estilos de vida e formas de consumo inadequado. Ou seja, teve todo um movimento na sociedade que beneficiou, de certa forma, os jovens idosos, mas que cobriu as dificuldades, a perda. Quer dizer, a velhice não pode ser apresentada como uma situação de perda, né? A gente sabe quanto é difícil para os mais velhos o uso das novas tecnologias, por um lado, né? E a perda da vida sexual também é um problema, que hoje a gerontologia se esforça em mostrar que não, que a vida sexual não se extingue com a velhice. Esse é o grande esforço, né? Da gerontologia, que tende a mostrar que isso é importante, isso, inclusive, é bom para a saúde. Não é uma vida sexual gratificante, não é só a vida de prazer, mas é algo que tem a ver com a saúde. Então, a sexualidade deixa de ter a ideia de uma transgressão e passa a ser introduzida, é a sexualidade politicamente correta, e o politicamente correto é hoje encobrir o máximo possível a velhice avançada. Então, passando para o próximo slide, é o que eu estou chamando a reprivatização da velhice. Com a expressão reprivatização, eu quero chamar a atenção para esse movimento que é aparentemente inverso e que acompanha, ao mesmo tempo, esse processo de socialização da velhice, que transforma os dramas do avanço da idade numa responsabilidade dos indivíduos que, com a adoção de formas de consumo, estilos de vida adequada, poderiam se livrar desses dramas da velhice. Ou seja, é todo um processo que, diferentemente do que o Gabriel Garcia Marques mostrou naquela frase que eu li para vocês, que era um problema ser jovem, hoje é um problema ser velho. Quer dizer, não se pode ser velho, a gente tem obrigação de planejar, de ser jovens, né? A nossa obrigação, ou seja, a juventude deixa de ter relação com uma categoria etária propriamente dito, mas passa a ser um valor que deve ser conquistado, ou seja, que cada um de nós tem o dever de conquistar, adotando formas
de estilos de vida adequados, formas de consumo adequadas, que possam nos livrar dos males do envelhecimento, né? E a própria ideia da velhice, né? As perdas da velhice propriamente ditas, da velhice avançada, passam a ser vistas como um descuido, uma negligência. A imagem que se tem da velhice propriamente dita é a imagem que eu acho que a Isabel Rosselin mostrou muito bem. Enfim, o que eu acho é que nós vemos na publicidade um reflexo e, ao mesmo tempo, uma forma de efetivar e de reproduzir uma certa visão que permeia a sociedade como um todo, não é? Que é uma visão do que é a velhice propriamente dito. E, para concluir, eu diria que se o meu colega, quando olhou para a velhice e disse: não tem velhos na propaganda, de alguma forma eu estranhei, achei que era uma coisa complicada, uma falta, uma ignorância dele, eu tendo a considerar que talvez ele tenha razão, né? Na propaganda não há velhice na propaganda. Enfim, trouxe um tema e os velhos na propaganda, e, no fundo, eu acho que não é ignorância do meu colega, mas a velhice propriamente dita, de uma certa forma, foi apagada da nossa propaganda. Basicamente, era isso que eu queria colocar, e agradeço essa oportunidade de estar com vocês e conversar com vocês nesse momento. Guita, muito obrigada pela palestra, né, por nos ter trazido assim, tantas reflexões, né, instigantes e tantas questões assim, para a gente pensar sobre a velhice, envelhecimento, né, a presença ou não, né, dos velhos na mídia, na propaganda, na publicidade. A gente vai passar para a sessão de perguntas, a gente já tem algumas, mas quem quiser também pode continuar usando o chat. A Fátima já tem uma pergunta, vou passar, só que eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma coisa feia, vou usar a minha prerrogativa de coordenadora da mesa e vou te fazer uma pergunta, que é o seguinte, assim, esse seu trabalho, né, que você hoje contou a história que iniciou com a orientação de uma aluna, né, que tinha interesse de pesquisar a velhice na propaganda, né? Bom, deu origem, né, o seu artigo, né, O Velho na Propaganda, que eu uso muito nas minhas aulas, né, com os alunos de publicidade, e também um vídeo que eu queria te perguntar, né, era sobre esse vídeo que foi feito, né, também, né, nesse trabalho, e que mostra, né, assim, esse método também que você usou, né, para fazer a pesquisa, que você mostrou um pouco para a gente, né, que você chamou atenção, essa questão da recepção, né, das mensagens publicitárias, né, quando você disse que né, reuniu um grupo de idosos, né, no SESC para assistir. Esse vídeo ainda está disponível, Guita? Como é que você tem trabalhado esse vídeo? Que eu tinha uma fita de VHS, que depois passou a ser um DVD. Enfim, olha, esse vídeo foi uma coisa de entusiasmo, né? Com os alunos, porque juntou a aluna que estava fazendo a pesquisa, um aluno que dominava toda essa tecnologia de filmagem, mas as condições que a gente tinha eram muito precárias, então o vídeo ele é meio precário mesmo. Foi assim uma tentativa, digamos que teria que repensar e fazer em algum momento. E, para minha surpresa, eu vi que ele está no YouTube. Se botar os velhos na propaganda, eu vi outro dia que estava lá. Eu até queria tirar algumas imagens para trazer, para fazer o PowerPoint agora, mas não consegui pegar desse vídeo. Mas, enfim, foi em VHS, continua assim. Depois a Clarice Peixoto fez uma vez, juntou um vídeo que ela fez com esse vídeo. Eu imagino, e daí ela botou num CD. Eu imagino que esse CD deve estar bem melhorada as imagens, né? Mas é uma coisa
que realmente foi uma tentativa, né? Ele passou depois em vários lugares, as pessoas gostaram. Eu sempre tive um plano de refazer isso, gostaria de refazer, mas, enfim, não tive ainda essa oportunidade. Quem sabe vocês que estão aí nesse meio, que dominam muito mais bem essa tecnologia, refaçam isso, porque foi uma coisa muito prazerosa pegar esse lado da recepção, mas pegar também o lado da produção, não é? E o lado dos gerontólogos e geriatras especialistas tratando do tema. Enfim, eu acho que valeria a pena refazer pegando outras publicidades e não aquelas que eram, acho que foi feito em 99, se não me engano, esse vídeo. Então, enfim, mas eu agradeço você ter lembrado dele. E, para minha surpresa, eu vi, mas está muito feio. A coisa do YouTube está pior do que aquele em VHS. Eu achei que estava assim, bem ruimzinho. Então, eu acho que agora eu tinha que falar com a Clarice Peixoto para saber aonde que está, que ela deve ter isso, né, em algum lugar. Ela é da UERJ, então deve estar com essa possibilidade de ter uma visão melhor. Mas eu recomendo muito fazer um novo. Eu tenho aqui acho... dois... você quer falar, Silvia? Não, Desculpe. é só que eu acho ótimo, Guita. Eu acho essa ideia ótima, talvez até com comerciais mais recentes também. Pois é. Mas vou falar com comerciais, talvez fazer uma comparação, né, daqueles comerciais dos anos, no final dos anos 90, né, agora, né, 20 e tantos anos depois. Eu acho que é um empreendimento que vale muito a pena. A Gisela Castro, que é da SPM de São Paulo, ela tentou também fazer uma coisa nessa direção. Então, eu acho que tem aí alguma coisa que a gente podia trocar mais, né? Enfim, eu adoraria ver né, uma continuidade nessa ideia, né? Que é mais uma ideia do que uma coisa bem realizada, né? Então, eu tenho uma relação ambígua. Por um lado, eu gosto muito, mas, por outro lado, do ponto de vista técnico, eu acho que é uma tristeza. A Gisela está aqui. Gisela está aqui. Gisela está aqui. Flávia, você quer, então, passar as perguntas? Então, eu queria fazer uns informes. Eu queria ler 2 comentários que fizeram para a Guita, que não são necessariamente perguntas, são só comentários. Depois, tem 2 pessoas inscritas, que é a Fátima Portilha e a Lívia Barbosa. Vão fazer 2 perguntas oralmente. E aí, depois, a gente retoma para o chat. E eu queria fazer um segundo alerta aqui no chat. A Georgiana, seria isso? Ela colocou o link desse vídeo do YouTube, Georgiana Brenan. Ela disponibilizou aqui no chat o link para o vídeo, depois eu vou copiar, eu quero ver também. Obrigada, Georgiana. Deixa eu ler aqui o comentário. Primeiro é da Marisa Gonella, que ela diz o seguinte: de certa forma, as empresas ligadas ao marketing criam um estereótipo de idades, sua aparência, como vivem e o que fazem. Os adultos mais velhos também têm estereótipos. Na Universidade Nacional de Rosário, existe o corpo docente de idosos, destinado a diversos cursos para idosos, e eles participam muito. E o segundo comentário é da Ana Paula Miranda, nossa amiga aqui, sempre presente, que diz o seguinte: são 2 questões que desviam do padrão e que os empreendedores morais não perdoam. Pessoas mais velhas falando de sexo livre e liberação sexual feminina. Guita, você quer comentar e depois a gente passa para as perguntas da Fátima e da Lívia. Enfim, eu acho que são perguntas assim bem interessantes, né? Porque na realidade o idoso, né? A gente falando da velhice, a gente está falando da etapa da vida mais longa, onde nós temos diferenças, né, uma heterogeneidade muito grande das situações vividas, diferentes de classe social, diferenças étnicas, diferenças educacionais e, sobretudo, isso que a gente diz de autonomia funcional. Quer dizer que isso não tem a ver necessariamente com a idade cronológica, né? Porque tem pessoas de 80 anos que têm plena autonomia e tem pessoas que não têm. Então, para cada caso, a gente tem
que olhar. O que eu vejo acontecer nas universidades para a terceira idade e boa parte dos grupos de convivência é que é um público muito jovem que participa, são o que a gente chama dos jovens idosos, né? Mas jovens não só no sentido da idade, mas dessa autonomia para a realização das atividades da vida cotidiana. É raríssimo numa universidade da terceira idade a gente ver alguém chegando com um cuidador ou alguém numa cadeira de rodas. O que a gente mais vê é as pessoas chegando de carro, né? Dependendo da universidade. Tudo. Então, o que acontece é que todas as atividades relacionadas para esses jovens idosos são atividades muito importantes, arregimento à população. Nas universidades para a terceira idade, eu estava conversando com um dos reitores outro dia, a dificuldade é o público ir embora, porque eles gostam tanto que eles continuam ficando aqui. Mas são atividades que, de alguma forma, têm um custo econômico e um custo em termos de recursos humanos muito baixo. Né? Às vezes você faz uma atividade para o idoso na praia, basta uma camiseta, um cabo de vassoura para fazer a ginástica, então é custo zero. Agora, para a velhice avançada, tudo que envolve setores mais velhos é muito mais complicado. Então, eu acho que, na realidade, são experiências muito diferentes e cada uma delas tende a regimentar um público diferente. Agora, é muito mais fácil você criar propostas para esse público mais jovem do que propriamente para a velhice mais avançada, onde você não só é tudo muito mais caro, mas você precisa ter profissionais que sejam muito competentes, né? Quer dizer, toda a questão dos cuidadores de idosos é uma questão que hoje está na agenda, né? Como é que a gente vai tratar da dependência que é própria do alongamento da vida que a gente está acompanhando. A respeito da sexualidade na velhice, é muito interessante. Até escrevi um trabalho sobre o tema, não é? E fiz uma pesquisa sobre o tema, e é muito interessante a mudança da gerontologia, porque a pedra de toque hoje da gerontologia ao falar da sexualidade é dizer que a sexualidade não se extingue na velhice, que ela é alguma coisa que tem que ser, como eu já disse, que ela tem que ser não só algo que leva a uma qualidade de vida melhor, mas alguma coisa que faz bem até para a saúde. E é gozado, porque isso entra em contradição com idosos que eu entrevistei numa pesquisa anterior, principalmente com as mulheres, né? As mulheres que diziam que, na realidade, a melhor época da vida delas foi a viuvez, porque elas ficaram livres da obrigação do sexo. E vai contra também a visão de homens velhos que, na realidade, eles não se consideram velhos porque eles têm uma atividade sexual gratificante. Então, o próprio da gerontologia é reconhecer que, na velhice, diminui a periodicidade da relação sexual, mas que, no fundo, ela é muito mais gratificante, porque, na realidade, o corpo todo são pleno de áreas erógenas, as mulheres elas já não têm mais aquela repressão que tinham nas fases mais da vida, onde elas tinham que cuidar das crianças, etc. Ou seja, elas podem se libertar de uma certa moralidade e os homens, na realidade... Agora, essa briga, vamos dizer assim, da gerontologia, ela se faz, por um lado, contra a própria percepção que os idosos têm, a percepção do senso comum, e até a percepção da indústria farmacêutica, não é? Que na realidade está pensando a sexualidade não como o corpo todo, as áreas erógenas do corpo, como a gerontologia e a sexologia, de uma certa forma, pensa quando faz a reflexão sobre a velhice, mas a indústria farmacêutica está
muito mais preocupada com a função erétil, né? Então, a gente vê as medicações todas muito preocupadas e muito centralizadas nessa dimensão. Enfim, não sei se eu falei demais e se eu respondi a pergunta, mas eu acho que esses são temas que têm me interessado muito e que vale muito a pena discutir. Inclusive, todos eles parece que assistem Bom Dia Brasil, porque aqueles anúnciozinhos, né, de função erétil sempre passam naquele mesmo horário, né? Eu vou passar para a Fátima, então, fazer a perguntinha dela. Tá. Gita, obrigada pela conferência, gostei muito. Primeiro, uma recomendação de um filme, não sei se você conhece, se outras pessoas conhecem, um filme que fala sobre a sexualidade e velhice, que é o filme chamado Candelária. É um filme cubano, belíssimo, e está no Netflix, detalhe. Explora de uma maneira magnífica, muito singela, essa questão. A sua fala, várias coisas interessantes, mas queria falar de uma, que é essa questão da reprivatização da velhice, que acho que dá para fazer uma ponte com a conferência do Frank Trentman, do primeiro dia, quando ele fala de uma questão moral, né, da nossa obrigação moral de um envelhecimento saudável, para que a gente não seja um fardo para a família, para a sociedade, etc. Então, se você puder comentar um pouco sobre essa questão da moralidade, né, de envelhecer de uma forma moralmente adequada. E, para terminar, eu queria te perguntar sobre a moda, né, já que seu foco de pesquisa é a propaganda e a imagem do idoso na propaganda. Como é que você analisaria essa questão da moda? Porque a gente vê uma exclusão do idoso, especialmente, me parece, no campo da moda, né? A gente não tem uma moda específica para o idoso, ele estaria excluído, né, da moda e das propagandas de moda. Essa obrigação moral, né? Eu acho que essa questão é muito interessante, tem me preocupado muito, essa visão da saúde, né? E que é uma visão da saúde que é muito quase que uma obrigação, não é, de você ser, para não ser um peso para a família e não ser um peso para o Estado. Eu acho muito interessante chamar a atenção para essa questão, que eu estou trabalhando com essa ideia de reprivatização no mundo em que a própria ideia da doença é uma doença, como se fosse auto-infligida, né? Quer dizer, a ideia é que você tem que se cuidar. A gente vai no médico, antes a gente ia no médico porque tinha algum problema. Até hoje muita gente vai porque tem algum problema. Daí ele começa, você fuma, você bebe, você toma sol, ou seja, a gente que tem um problema, a gente passa a ser responsabilizado pelas nossas próprias doenças, né? Então, é nesse sentido que o velho, na realidade, é alguém, né, que eu estou falando que não adotou formas de estilos de vida e formas de consumo adequados, por isso que ele está velho, por isso que ele está assim. Então, é quase que uma obrigação de você ser jovem nesse sentido, né? É uma obrigação moral de ser saudável e de ser jovem, porque não é só ser saudável, mas você ter uma participação ativa na sociedade. Porque se você não vai num grupo de terceira idade, se você não está na universidade da terceira idade, ou seja, se você não está envolvido em atividades motivadoras, você passa a ser um problema, não é? Hoje, na realidade, né, o que está acontecendo, que se o velho está sozinho, ele já tem 80 anos, ele quer ficar sozinho, né, o próprio serviço médico vai lá, chama a família não quer saber dele, ele não quer saber da família, daí entra o Ministério Público, é uma coisa terrível. E o Ministério Público indica um curador, e esse curador é capaz de interná-lo, porque acha que, bom, ele sozinho é um perigo para a vida dele, é um perigo para os vizinhos. Então, realmente um controle, né? Como diria o Foucault, são formas de disciplinar, né, a população que não te deixam a condição de você viver a solidão e você viver a velhice propriamente dita, né?
Então, eu acho que isso é uma coisa. Agora, a moda, eu acho que é um tema interessante, por isso que eu trouxe também, acho interessante isso da Isabelle Rossellini e da própria Lancôme, não é? Que é essa indústria de cosméticos, que manda ela embora quando ela tem uma certa idade, e depois recontrata, porque tem aí, você quer pôr em circulação o dinheiro desse setor mais velho da população. Agora, não é uma moda que é uma moda jovem, né? Então, na realidade, o que a gente vê nessa moda é uma tendência, né, a quase o que alguns autores chamam uma descronologização da vida, né, que a idade cronológica já não tem mais setor e você tem uma sociedade que tende a ser para a moda unitária, né? Quer dizer, a moda é para todo mundo, embora a gente sabe que, na realidade, o que é para o velho a moda jovem para o velho, o que é ser jovem, o que é a moda, modo de se vestir do velho que precisa ser jovem, né? Então, na realidade, essa perda, né, de uma visão do que seria uma moda velha, de velhos. É uma moda de jovens para velhos, né? Como os velhos que querem ser jovens devem se vestir, devem se portar. É o contrário do Gabriel Garcia Marques, né? Do texto. Exatamente. Que você... Por isso que a gente pensa, mas sempre foi assim. Não, não é que sempre que foi assim. Antes, você queria era ser velho, né? O Stefan Zweig também tem nesse livro nesse livro que é uma história da vida dele, né? Ele mostra como na Áustria, né? Quando ele era jovem, como era difícil ser jovem também, não é? Porque você já punha o óculos, já queria fazer uma barriguinha, não é? É o oposto. E hoje é exatamente o contrário. O difícil é você ser velho, não é? Você, na realidade, ser velho, você é um negligente, um descuidado, uma falta de autoestima, enfim. A próxima pergunta é da Lívia. Está sem voz, Lígia. Pois é, estava justamente fechando aqui. Então, Guita, gostei muito, agradecer aí a sua palestra, foi muito estimulante e, obviamente, as pessoas de cabelo branco ficam sempre mais interessadas do que quaisquer outras, né? Porque se fica refletindo não só sociologicamente, mas sobre a sua própria realidade de uma perspectiva sociológica e não só existencial. Você disse que você terminou dizendo que hoje você repensando na resposta do seu amigo na área de propaganda, não tem velho na propaganda, né? Que talvez você concordasse com ele, não tem velho na propaganda. E isso me levou a pensar o seguinte, quer dizer, você deu vários exemplos, mas exemplos da velhinha que fazia ou o velhinho respondia né, que é um velhinho, que é um velho, né, na medida em que ele assume a perda de algumas funções que são da velhice, né, que fazem parte da velhice, e também aquele casal glorioso dançando, mas algum deles trazendo uma fralda geriátrica, né? Nesse caso, quer dizer, são dois extremos, né? Um que admite a degradação do corpo, a perda de funções, e o outro que se mantém, vamos dizer assim, gloriosos dentro, exuberantes dentro da sua potencialidade física, dentro do seu... Então, o que seria realmente esse velho, né, na propaganda? Né, quando a gente pensa assim, como não tem velho, mas o que seria este velho, né? E qual a imagem que seria, no caso, né, minimamente, seria um reflexo de vários tipos de velhice, né? Ou a resposta se encontraria, né, numa outra que você mencionou igualmente, nas propriedades intrínsecas dos produtos que enfatizam determinadas questões que preencheriam determinadas deficiências da própria velhice? Essa era uma questão, né?
A outra questão seria sobre essa reprivatização, né, que a Fátima falou e que você respondeu de forma muito interessante, essa obrigação moral de não envelhecer, de se manter dentro de certos parâmetros que não tragam ônus para a família e para o próprio Estado, né? Mas e aí eu pensaria, será que isso recai só na velhice? Porque, ao estudar os movimentos sociais, principalmente aqueles que enfatizam um certo vínculo, né, com a alimentação, eu vejo que existe quase um mandato moral, o tipo kantiano, né, de nós sermos perfeitos. Porque quando nós observamos grande parte dos ditames de diferentes movimentos sociais, só para pegar o exemplo da alimentação, né, você come localmente, você faz a sua comida em casa, você não come carne, você come sem agrotóxicos, etc. Então, se você pensar na quantidade de variáveis que você teria que atender, né, na sua vida cotidiana, você vê quase uma impossibilidade, né, de viver de acordo com uma moralidade contemporânea. Então, eu vejo essa imposição, essa privatização da responsabilidade, não só como uma questão do velho, mas como uma questão que está afetando a todos nós, e aí eu talvez eu quisesse te ouvir sobre isso. Eu acho que é bem interessante, né, a gente pensar nisso, não é? Quer dizer, essa reprivatização eu acho que tem a ver com a ideia de não ser o peso para o Estado, não ser um peso para a família, mas também tem a ver em colocar em circulação o dinheiro dessa população, não é? Porque a gente pode pensar que em todas as faixas, os setores que têm mais disponibilidade econômica são os mais velhos, que acumularam ao longo da sua vida, ou puderam acumular por algumas razões. Então, eu acho que, não sei se a Ana Amélia falou na fala que ela fez ontem, mas ela tem mostrado com muita precisão como tem áreas, né, que vivem, que dependem municípios onde a renda monetária é basicamente a renda que vem da aposentadoria, né? E ela tem um artigo muito interessante, não sei se ela falou sobre isso, mas como com a pandemia, né? Quando um velho morre, às vezes toda uma família empobrece, não é? Então tem um dinheiro aí que a reprivatização, sem dúvida, é uma forma de colocar ele em circulação também, não é? Então eu acho que essa ideia é importante. Agora, você tem razão, quer dizer, isso afeta os jovens, mas essa visão do que é saúde, do que é o bem-estar, esse compromisso que o indivíduo tem de se manter saudável, né? Não é só uma coisa da velhice, mas é uma coisa que pega todas as faixas etárias, não é? Eu tenho visto no cuidado das crianças, né? Quer dizer, como a alimentação passa a ser alguma coisa que é fundamental. Então, eu, como avó, às vezes fico revoltada, porque você quer dar um chocolate para o teu neto, o filho não deixa de jeito, mãe, chocolate, isso é muito açúcar. Enfim, eu até brinquei um dia que eu acho que é uma revolução dos pediatras contra as avós, porque eles te dão de formas tão rígidas como a criança deve ser cuidada e tratada, né, que o avô não pode fazer nem o agrado de dar um chocolate para aquela criança que ia adorar comer o chocolate em algum momento. Então, toda a questão da vida saudável, né, é uma coisa fundamental, que teve muito sucesso em todas as campanhas contra o cigarro e que agora parece que o cerne das campanhas está voltado para a alimentação. Então, você tem razão, é uma coisa que pega todas as faixas etárias e não é exclusivo da própria velhice, né? Eu acho que tem a preocupação com a alimentação é alguma coisa que é mais geral e que certamente na velhice as recomendações são muito mais
e estritas, justamente por causa do que hoje a gente fala tanto das comorbidades, não é? E que a alimentação passa a ter um papel central. Ao mesmo tempo que a gente pega a mídia e é uma verdadeira demonstração de como são bons e como né, dos produtos alimentícios, mas ao mesmo tempo eles estão vistos como alguma coisa que vai fazer mal e vai impedir você de ter uma vida saudável. Não sei se eu peguei bem Não. Como se tivesse uma moralidade, né, pressionando todas as faixas etárias em não cometermos nenhum erro, né, termos um comportamento absoluto, certo, coerente ao meio ambiente, é o bem-estar animal, é o agrotóxico. Teve uma autora americana que se referiu a isso como o sexo saiu do foco das atenções da moralidade e a vida cotidiana, principalmente naquela sua dimensão mais, vamos dizer assim, corriqueira da alimentação, né, se tornou quase vamos dizer assim, um mandato moral kantiano. Seria uma obrigação moral de todos nós, quase universal. E nisso tem um certo sentido irônico, né, porque se combate simultaneamente a indústria alimentícia através, né, de tudo isso, e embora a indústria alimentícia também tenha surgido justamente de um movimento social moralizante no século XIX, e é uma coisa muito engraçada quando se pensa isso, através dos Kellogg's, dos Grahams, que não existia, né, e você leva esse cereal para o café da manhã, e também ligada a uma certa visão negativa, né, da comida como insufladora de desejos sexuais, no caso da carne, etc. Então, uma moralidade que me parece, né, surge novamente de uma forma assim, inversa, né? Mas envolve essa ideia de que as doenças são auto-infligidas, né? Você, de certa forma, é responsável pelas doenças que você vem sofrendo, né? E que é realmente difícil, né? De lidar com isso, porque é essa moralidade que te obriga a determinados comportamentos, né? Que te disciplina de uma certa forma. Uma disciplina, até no sentido bem Foucaultiano, né? Do controle do seu próprio corpo, né? É o glúten, o açúcar, o chocolate, o tóxico, o agrotóxico, né? De qualquer forma, há um controle total, né? Da sua, principalmente, prática alimentar, mas não só isso, né? Porque agora você também tem a casa, as questões ambientais de dentro da casa, né? Mas muito interessante. O termo reprivatização, muito, né, da nossa total responsabilidade. Eu não sei se ele é bom, mas é porque antes era uma coisa privada e agora então tem uma reprivatização que é diferente, porque antes era uma questão da família, agora não, era a família, associações filantrópicas que se ocupavam da velhice, né? Não era uma questão que era da sociedade, do Estado propriamente. Agora mas ao mesmo tempo tem essa... É uma obrigação do Estado tratar dos cidadãos, é diferente, então tem estatuto do idoso, o idoso é um sujeito de direitos, mas, ao mesmo tempo, ele é responsabilizado pelas suas doenças, pelas suas perdas, né? Enfim, ele foi incapaz de consumir adequadamente. E a gente tem várias perguntas aqui, tá? Eu vou ler uma de cada vez, mas... bom, a gente tem uma pergunta do Cássio Aragão, que pergunta o seguinte: como você entende a imagem corporal do idoso? Faço doutorado na Universidade Federal da Bahia e minha temática é essa. A imagem corporal do idoso, quer dizer, a imagem privilegiada do idoso, eu trouxe como exemplo a Isabelle Rossellini, né? Que enfim, é aquela idosa que é jovem o tempo todo, né? Então, quer dizer, qualquer imagem do idoso como enrugado,
obeso ou qualquer coisa desse tipo é visto como negativo, alguma coisa que faltou o cuidado devido para aquela pessoa, né? Então é uma imagem muito negativa que pode, né, ele é responsabilizado por ele não estar assim bem como está a Isabela Rossellini, que eu trouxe como modelo, mas, enfim, a gente teria outros modelos para tratar da mesma questão. Tá, eu vou agora ler, na verdade, é um comentário da Mariana, que tem a ver também com essa pergunta do Cássio, que é o seguinte: pesquiso o envelhecimento feminino na música e sou grande admiradora do seu trabalho. Ainda sobre a moral da pele lisa no âmbito midiático, gostaria de ouvi-la comentar um pouco sobre as celebridades idosas que expõem suas rugas, cabelos grisalhos e rotina, sobretudo na pandemia, nas redes sociais. Algumas, inclusive, se reinventando e reposicionando suas carreiras a partir disso, como o ator Ari Fontoura, que tem quase 2 milhões de seguidores no Instagram e tornou-se um garoto propaganda de grandes marcas em sua rede. Pois é, é interessante, né? O que a pandemia traz. Eu vejo até meu exemplo, meu cabelo branco aqui, não é? Porque, na realidade, eu tenho fica em casa, tenho que ficar em casa, e em que medida, né? Essa imagem da velhice pode estar se transformando. Não é? Eu acho que é muito interessante quando a gente vê certos ídolos, né? Principalmente na música, agora envelhecidos. Talvez eles tragam imagens mais tolerantes, né? Quando a gente vê o Caetano Veloso, o Chico, o Gil, não é? Talvez eles consigam trazer imagens, digamos, mais sensíveis, né, da velhice, das rugas, enfim, né, tragam uma nova forma de se pensar a velhice. Eu espero. Enfim, a gente vive numa sociedade com muitas transformações, e tem umas que vêm naquele sentido de disciplinar, mas tem outras que talvez possam trazer formas mais libertárias de se relacionar com o corpo. A gente tem esse fenômeno mesmo, né, nas redes, né? Estava lembrando da avó Rosalina, né, que é um fenômeno, né, no TikTok, as avós da razão, que também são em sucesso, né, no YouTube, né? Então a gente tem também essa outra. Tem um lado de valorização, né, que tá aí presente. Eu acho que a pandemia, de uma certa forma, trouxe isso, porque, de repente, o idoso, que era o envelhecimento ativo, que era o ideal, agora é um grupo de risco que tem que ser isolado. Então, como fazer que esse isolamento não seja alguma coisa de um distanciamento total, né? Como é que se pode manter uma relação, né? Eu acho que a pandemia trouxe, enfim, é difícil a gente pensar em todas as mudanças que estão em jogo nessa situação, né? Mas é interessante essas novas figuras que estão aparecendo, e quem sabe elas possam trazer um elemento mais libertador, vamos dizer assim, para os velhos. Tomara, oxalá. A gente tem agora a pergunta da Luísa Tavares. Ela diz o seguinte: professora, comentaste que na Malásia a diversidade dos idosos é representada na mídia de acordo com a proporção populacional. Contudo, em relação à diversidade, a essa representação, conforme a heterogeneidade da terceira idade, e que ainda se somam com todas as questões de identidade, gênero, raça, classe? Não sei, isso eu não posso te dizer. Basicamente, o que eu vi foi um estudo quantitativo nessa direção que faz a relação entre a porcentagem de idosos na população com a porcentagem de idosos que aparecem Agora,
no estudo, não conheço a situação da Malásia propriamente dito, e esse estudo não traz essa diversidade da velhice, né? Das condições de vida na velhice. A gente tem também a pergunta da Elisa Priori. Ela diz o seguinte: boa tarde. Agora, na pandemia, os idosos vieram para evidência por serem grupo de risco da Covid-19. Algumas marcas criaram conteúdos para falar com os idosos. Bancos como o Itaú e Banco do Brasil para ensinar a mexer nos aplicativos. E o iFood, que usou uma idosa de 90 anos para mostrar como é fácil usar o aplicativo deles. Você viu essas propagandas? Achas que esses conteúdos mostram a velhice como ela é? Ou conversaram com o público que pretendiam? Então, ela está pedindo a sua visão, né, sobre... É muito importante ver qual era o público que eles pretendiam, e eu tenho assim um pouco uma dúvida se o público que eles pretendiam é justamente as pessoas de 80 anos. O que eles querem mostrar é que é muito fácil você acionar, né? Usar essas novas tecnologias. Agora, eu acho que aí tem um problema que é muito sério, não é? Porque e que a pandemia trouxe, porque na realidade, essa geração, a geração mais velha de idosos, acho que não vai ser um problema para as próximas gerações de idosos, mas tem uma dificuldade muito grande no uso dessas novas tecnologias, né? E hoje a gente está cada vez mais dependente de fazer compras online, né? Por causa da pandemia. Então, a ideia é mostrar que é fácil o uso. Agora, eu tenho muitas dúvidas em relação a essa facilidade. Eu acho que o celular é uma maravilha, porque realmente ele passou a ser usado. Agora, mesmo eu vejo que as outras formas, o computador propriamente dito, é uma coisa mais complicada, porque o celular é uma nova tecnologia, você usa o Zap e tudo isso, fica mais fácil as pessoas se comunicarem e ficou muito mais barata essa comunicação, né? Agora, essas outras formas, eu acho que a geração atual do idoso, das pessoas que têm 80 ou mais, né, pensando nesses termos, ela tem muita dificuldade, mesmo aqueles que estão em grandes centros urbanos. Eu imagino que não vai ser a mesma dificuldade para as novas gerações de idosos, né? Mas é algo que ficou cada vez mais importante, e que a gente tem um setor da população que está muito, né, defasado nessa situação. A gente tem mais alguns comentários e algumas perguntas no chat que eu vou ler aqui também. Espera aí, deixa eu só localizar. A Mariana Lins diz o seguinte: pesquiso o envelhecimento feminino na música e sou grande admiradora do seu trabalho. Ainda sobre a moral da pele lisa... Ah, não, esse aqui eu já li, né? Esse aqui eu já li, não, já foi. É da Raquel Mesquita. Tem alguns trabalhos na literatura que trazem personagens velhos discutindo o próprio envelhecimento. As Horas Nuas, da Lígia Fagundes Telles, Diário de Guerra, do Porco, e mais recentemente no Divã, de Marta Medeiros, aparece a ideia da coroa de mais 50, né? Se você podia comentar. Eu só posso dizer que eu acho que são coisas muito importantes para a gente repensar essa questão, não é? Porque, na realidade, o que a gente está assistindo é, por um lado, um prolongamento da vida e uma entrada, vamos dizer assim, de uma geração na velhice que foi uma geração que levou a várias transformações, e transformações muito importantes na nossa vida, né? Então, é isso que a gente chama da geração do baby boomers, né? Que fez a contracultura, que fez toda a luta pelos direitos da mulher, não é? E é uma geração que, na realidade, teve esse poder de transformação cultural
E eu aposto muito nela, que na velhice ela possa transformar, e ela tem transformado o modo como a velhice está sendo vivida e como está sendo experimentada. Então, eu acho que é importante a gente olhar para essas transformações e cada vez mais trocar experiências de envelhecimento e de envelhecimentos que não têm mais a ver com o que era a velhice da tua mãe, a velhice da tua avó, das outras gerações. Então, essas histórias elas são muito importantes, porque elas, mesmo quando elas dizem, não, olha, eu quero ser a velha como foi a minha avó, ao dizer isso, ela já está repensando o que é a velhice propriamente dita e a diversidade que pode haver, não é? Então, eu acho que são formas muito interessantes e muito importantes para a gente repensar como nós vamos viver esse momento da vida, que é uma vida que se prolongou muito, não é? Quer dizer, se a gente pensar que no Brasil hoje é 75, 70, né? Uma coisa que há poucas décadas atrás a esperança de vida era 40, 50 anos, agora já está quase chegando nos 80. Então, é um período de tempo que exige novo e que exige muita criatividade e que ele vai ser vivido por uma geração que foi, nas outras etapas da vida, muito criativa. Então, eu espero que aí também ela seja muito criativa também. Gita, a gente tem mais uma pergunta, e aí eu vou pedir também, a gente já está, né, já com mais de 1h30 já, né, de conferência, então eu vou ler a última pergunta e também vou pedir para quem quiser encaminhar, né, para encaminhar, né, os últimos comentários, as últimas perguntas, tá? Essa pergunta é do Vladimir. Diz, boa tarde, sou Vladimir Moratelli, doutorando pela PUC-Rio e pesquiso velhice no audiovisual. Em 2020, a pandemia de Covid-19 provocou uma crise interna na Globo e a emissora implantou uma medida de redução de gastos que lhe custou alguns dos nomes mais consagrados do entretenimento no país. Na maioria, foram demitidos atores acima de 60 anos. Qual é a consequência que a ausência da velhice nas telenovelas pode ter para a sociedade pós-pandemia? Eu acho que isso ele está colocando uma questão que é muito típica, né, da mídia, que é de certa, não só da mídia, mas em geral de expulsar a população mais velha, né? Tanto no jornalismo como no meio artístico, né? Não é a mesma coisa que acontece no futebol, mas ela tem é uma perda sem dúvida que muitas vezes é justificada em termos vamos inovar, mas é uma perda terrível, né? E que faz parte dessa expulsão dos setores mais velhos da vida produtiva, tida como produtiva e útil, né? Bom, então a gente tem agora a última pergunta, que é a pergunta da Elisângela Pessoa. Peraí, que sumiu aqui. Só um minutinho. Meu Deus, é que as pessoas estão postando aqui. Que relações de mercado podemos transversalizar com o papel social que se atribui ao idoso na mídia? Eu vou pedir para você falar de novo. Qual é o papel social? Que relações de mercado podemos transversalizar com o papel social que se atribui ao idoso na mídia? Se a Elisângela também quiser explicar melhor, se ela quiser falar, pode também. Olá, boa tarde. Me escutam? Sim. Bom, eu quis fazer uma perguntinha curta para facilitar, mas talvez não fique bem claro o que eu quis refletir. Antes a gente discutia ali que nessa propaganda e como é atribuída essa imagem social do idoso, muito atrelada a questões morais, questões de jovialidade, enfim, a gente debateu, né, brilhantemente isso na tarde de hoje.
mas eu queria ouvir um pouquinho a opinião da professora. Para além desta questão moral, me parece que algo que influi muito são as questões de relações de mercado. Então, hoje a gente vive num sistema capitalista que, se você não tem mais potencial da sua venda de força de trabalho, você acaba ou sendo excluído, né, ou ignorado. E claro que a gente sabe que é um grupo muito pequeno de idosos que tem o potencial de ser consumidor desse mercado. E foi por esse motivo que se expandiu tanto, né, a mercantilização do envelhecimento, né? E aí eu queria ver um pouquinho o que a professora pensa sobre isso, sobre essa relação que a gente pode fazer com esse sistema, com esse mercado consumista, que vem cada vez mais reforçando o que a gente discutiu na tarde de hoje, né, no sentido de criar essa imagem do idoso que tem potencial para consumir nesse mercado. Bom, ele não vende mais a sua força de trabalho, mas ele, em contrapartida, pode se tornar um nicho de mercado. Eu penso que isso influi na propaganda, na forma com que o idoso é retratado socialmente. Se a professora puder comentar um pouquinho sobre, agradeço. Eu acho que é importante ver isso, porque esse novo nicho do mercado, né? E o interesse de muitas empresas, de certa forma, conquistar esse grupo. É claro que eles querem o grupo dos que têm mais dinheiro, que estão mais dispostos a consumir, têm mais condições de consumir. E, sem dúvida, tem um grupo aí importante, mas uma certa dificuldade de criar uma linguagem específica para esse grupo, não é? Então, que isso a gente vê na propaganda, né? Essa dificuldade de como é que eu crio uma linguagem, como que eu vou atrair essas pessoas. Porque já desde a Simone de Beauvoir já mostrava que ninguém gosta de se auto-identificar como velho. O velho é sempre o outro, independente da idade, né? Mesmo eu entrevistei mulheres que têm 80 ou mais anos, não, aquela tem 40, mas é muito mais velha do que eu, porque não quer fazer isso, não quer ficar aquilo, só fica em casa, só fica vendo televisão, não sai, não tem amigos e etc. Ou seja, é alguma coisa que é sempre o outro, e o que eu vejo e tenho assim, recebido muitos pedidos das pessoas virem dizer como é que eu posso atingir esse grupo. Eu não sei, eu sou antropóloga, eu faço mais a crítica do que ter uma resposta de como atingir, mas eu acho que você tem razão que essa é um interesse cada vez maior de conquistar esse nicho, e cada vez que alguém vê esse nicho, parece que descobriu pela primeira vez que é uma proporção da população que está aumentando cada vez mais e que tem recursos e que pode ser um público consumidor, desde tipos de residência, produtos, o mercado da moda e etc. Como é que eu atinjo esse consumidor, não é? É uma questão que está aí e que há um interesse, não é? Agora, não é a velhice em geral, é uma velhice que tem condições de e basicamente condições econômicas de poder consumir os produtos que estão sendo oferecidos. Não sei se a gente tem... Apareceu mais uma pergunta aqui. Olha, gente, agora vou encerrar com essa, tá? É uma pergunta da Fátima Augusta. Essa comparação entre os membros de quem parece ser mais velho ocorre mais em algum gênero específico? Acho que a Fátima está colocando uma questão que é super importante e eu não tratei, talvez, como devesse, não é? Que é a diferença da velhice para os homens, né? As questões de gênero, de como essa experiência está sendo vivida por homens, por mulheres, pela população LGBT, não é? E na realidade, não há um consenso muito grande entre os autores quando vão... Porque é uma preocupação que está muito presente, principalmente na literatura norte-americana, você vê quem está melhor na velhice. Quem está melhor na velhice?
o homem, a mulher ou os homossexuais, por exemplo, quem que vive melhor? E não há um consenso na resposta, porque tem gente que vai dizer, não, a mulher é duplamente vulnerável porque ela tem a vulnerabilidade de ser velha e toda a vulnerabilidade de ser mulher. E outros vão dizer, não, olha, ela está acostumada, muito mais acostumada às perdas, né? E tem uma relação mais intensa com os filhos, portanto, a vivência dela, da velhice, é melhor do que a dos homens propriamente ditos, que estão mais afastados. Tem gente que diz, não, olha, a velhice é uma experiência unissex, né? A androgenia é típica da velhice, porque os homens ficam muito mais afetivos e as mulheres ficam muito mais assertivas. Então, na realidade, a androgenia seria típica dessa fase da vida. Mesma coisa os homossexuais, eles não têm família, então eles são muito mais felizes. E outros que vão dizer, não, eles criam novas famílias, principalmente com a AIDS, civil, né? São famílias de adoção que se chamam, ou seja, eles têm relacionamentos que são muito mais afetivos. Então, a questão de gênero é fundamental. Eu acho que valeria a pena gênero e velhice a gente fazer uma outra conferência. É um tema que eu gosto muito, que eu tenho refletido muito a respeito, mas eu acho que é muito bom a Fátima ter trazido, mesmo como uma pergunta final, agora que a gente já está finalizando o debate, ela ter trazido essa questão que realmente sinto que ficou faltando na minha fala, e me desculpem por isso. Guita, a gente tem muitos agradecimentos, né, muitos elogios à sua palestra, né? Então, eu queria aqui finalizar agradecendo mais uma vez a você, né? Eu acho que né, você trouxe questões muito interessantes, né? Muitas reflexões importantes, né, para a gente pensar sobre a velhice, né? Sobre as possibilidades né, de envelhecer. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu vou passar, então, a palavra para a Fátima Portilho, que vai fazer o encerramento, né, da 10ª edição do ENEC, mas deixo com você também, se você quiser falar, né, algumas últimas palavras, fique à vontade. Eu quero agradecer, dizer que foi um prazer estar aqui, poder estar com vocês, poder ouvir perguntas que são interessantes e que agora eu vou passar muito tempo pensando nelas. Enfim, eu só tenho que agradecer essa oportunidade de conversar com vocês, e eu sei que a Lívia está organizando depois uma publicação com os textos, então eu já quero recomendar antes da hora e dizer que vai ser um prazer poder contribuir, né, com essa publicação e poder ler as outras contribuições que eu não pude em todas elas estar presente e ouvindo com vocês. Muito obrigada. Bom, então, chegando a hora da gente finalizar o nosso evento de 2 dias. A gente está, então, encerrando o 10º ENEC, o 10º Encontro Nacional de Estudos do Consumo. Esse ano a gente debateu o tema consumo e envelhecimento. Esse ano a gente optou por não fazer os grupos de trabalho que temos em todas as edições do evento. A gente achou que não daríamos conta de gerenciar os grupos de trabalho nesse formato online, então foi uma pena não termos os grupos, mas tivemos que nos adaptarmos às condições reais que a gente tem, e foi uma alegria muito grande ver aqui no chat muitas pessoas que sempre vêm aos ENECs, que são participantes assíduos dos ENECs, e também estiveram presentes nesse formato digital. A gente teve 500 inscritos no total do evento, sendo que, se a gente considerar os participantes em todas as mesas, em todas as conferências, né, a gente chegou a 700, em torno de 700 pessoas assistindo, né? Quer dizer, a mesma pessoa pode ter assistido a todas as conferências, mas tivemos um público para cada conferência entre 80 e 100 pessoas, então me parece que foi um público muito bom, e também muitas pessoas assistindo o evento pelo Facebook, pelo canal do Grupo de Estudos do Consumo no Facebook e pelo canal da Síntese no YouTube. A gente vai, posteriormente, colocar os vídeos, todos os 4 vídeos das 4 conferências, no canal do Grupo de Estudos de Consumo no YouTube, para ficar disponível, né, para todo mundo assistir.
As 4 conferências me parece que foram muito interessantes, enfocaram muitos aspectos sobre essa relação entre consumo e envelhecimento, que era a nossa proposição inicial, desde da conferência de abertura com o Frank Trentman, que falou bastante sobre essa questão da mudança cultural do significado da velhice, né? E a construção e a descoberta do consumidor sênior e todas as questões morais relacionadas a isso, que também tem muita relação com as políticas públicas, especialmente com as políticas de seguridade social. Depois a gente teve a conferência da Ana Amélia Camarano, onde ela trouxe dados demográficos especificamente do Brasil, dados muito impressionantes sobre as condições da velhice, desde essa ideia que nos impressionou a todos, né, como que a velhice, na verdade, essa ideia da velhice, ela é muito mais longa do que a gente imagina, né? Então essa ideia de um novo velho, essa reconfiguração do significado da velhice, né? E a constatação de que ainda perduram muitas dificuldades e muitas desigualdades sociais, e o grande ponto de interrogação que a Ana Amélia trouxe sobre as consequências da pandemia e da reforma da Previdência para o ser velho no Brasil hoje, né? Como ser idoso no Brasil de hoje. Depois tivemos uma conferência com o professor Daniel Miller, onde ele falou sobre a importância e os desafios, né, do uso dos smartphones por idosos, e fechamos agora com a Gita Deber. Muito obrigada, Gita, pela sua conferência, abordando as mudanças na percepção da velhice e como que essas mudanças se refletem na propaganda, né? Além de toda uma questão sobre as perdas com o envelhecimento, mas também os ganhos com o envelhecimento que estão sendo ressaltados agora nas políticas públicas, na gerontologia, mas também na propaganda, né? Acho que a conclusão disso tudo é o reconhecimento da heterogeneidade da categoria idoso, né? Uma categoria extremamente heterogênea. Bom, a gente espera poder contar com todos vocês no próximo ANEC, nós já estamos começando a pensar no próximo evento, esperamos que vocês estejam novamente conosco. Eu copiei aqui uma fala no chat da Raquel Shoa Fernandes, em que ela diz assim: já estamos esperando o 11º ANEC, todo mundo junto e vacinado no Rio de Janeiro. Então, é isso que a gente espera. O ENEC, como vocês sabem, é um evento que acontece a cada 2 anos, mas já há algum tempo nós temos nos esforçado para fazer eventos menores no ano que não tem ENEC, né? Então, o ano que não tem ENEC, a gente faz um evento um pouco menor para manter a nossa atividade acadêmica, né, e as nossas redes de pesquisa. Então, para 2021, a gente está planejando um evento, um pequeno seminário, a gente ainda está em fase de organização, e junto com esse seminário, a nossa ideia é lançar um livro, que também estamos organizando, um livro que é comemorativo, né, dos 10 anos de ENEC, e vai ter artigos, vai contar com artigos dos coordenadores dos GTs, as pessoas que coordenaram os GTs nesses 10 eventos. Então, é um livro comemorativo, mas também um livro acadêmico. E, além desse livro, a gente vai organizar uma edição especial na revista da ESPM, com a transcrição das conferências que a gente teve no 10º ANEC. Então, em nome do Grupo de Estudos do Consumo e da comissão organizadora desse evento, a comissão composta pela Lívia Barbosa, pela Flávia Galindo, Silvia Borges e por mim, Fátima Portilho. Eu, em nome, então, das 4, queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer especialmente a presença e a generosidade e a participação dos conferencistas, especialmente a Gita aqui presente com a gente. Agradecer também a Mônica Machado, da UFRJ, que coordenou a mesa-sala do Daniel Miller, e também agradecer muito a equipe técnica que viabilizou o evento, a equipe técnica da ESPM e da Síntese, que esteve com a gente nesse evento. Então, ficamos por aqui. Uma boa tarde a todos e até o próximo ENEC.